Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao título 4 da Constituição Federal, que trata a respeito da organização dos poderes. Então, nós vamos fazer uma introdução a esse assunto. Vamos lá. Primeiramente, é importante que a gente compreenda o que é poder. O poder, ele é uno, indivisível e indelegável. Ele é algo que emana do povo. Então, quando a sociedade se uniu para se constituir como um todo, foi necessário criar alguém que fosse administrar toda essa sociedade, que fosse capaz de instituir algumas decisões, instituir regras, e foi daí que emanou o poder político. O povo criou, então, o Estado. O povo foi quem deu legitimidade para essa instituição. E, portanto, a gente tem essas características desse poder. Já que o povo é um só, esse poder vai ser uno, vai ser indivisível e vai ser indelegável. Ele corresponde à capacidade de impor decisões visando a realizar determinados fins. Então, através do poder é que serão impostas, por exemplo, algumas políticas que serão atribuídas, algumas atividades que deverão ser realizadas, enfim, inúmeras funções que podem decorrer do exercício do poder. Ele se desdobra em algumas funções, que são diferentes de poderes. E essas funções são a função legislativa, executiva e jurisdicional, principalmente. Existem outras, mas não vou tratar delas neste momento, porque a gente está falando aqui da separação clássica dos poderes. A concentração de poderes, aliás, a concentração das funções, dessas funções de legislar, executar e julgar, nas mãos de uma única pessoa, acabou na história levando a vários abusos, e por isso é que se começou a pensar em formas de separar esse poder na mão de mais alguns órgãos. Aristóteles foi o primeiro filósofo que desenvolveu esse assunto. Ele identificou essas três funções como três funções distintas, mas na sua época era defendida a monarquia, e por isso ele não defendeu a separação dessas funções na mão de três órgãos distintos. Contudo, Montesquieu, em um momento posterior, em um momento já da Revolução Francesa, por exemplo, em que se discutiu o papel da monarquia, se discutiu como se deveria se dar esse poder, a relação entre governantes e governados, ele veio, então, repensar essa teoria. Ele, então, atribuiu essas três funções a três órgãos distintos, para evitar que houvesse uma concentração desse poder e que isso evitasse abusos, então. Na época da Revolução Francesa, a intenção era justamente de evitar a atuação do Estado. Eles saíam de uma monarquia em que o rei podia basicamente determinar qualquer coisa. Se o rei determinasse que todos usariam roupas azuis, todos tinham de usar roupas azuis. E isso era uma conduta muito abusiva. Por isso, quando se instituiu o Estado desenvolvido na Revolução Francesa, eles queriam justamente o liberalismo, ou seja, eles queriam que o Estado se abstivesse da vida das pessoas. Então, a intenção aqui era justamente a distância do governador para a vida dos governados. E foi por isso que ele pensou nessa estrutura rígida de separação de três órgãos, para evitar que houvesse qualquer possibilidade de concentração de poderes. Hoje, essa dinâmica ela se dá de uma forma distinta, mas o importante é a gente compreender como se deu essa instituição da separação de poderes na sociedade. Então, o que nós tínhamos para estudar a respeito desse assunto como uma introdução era isso. Espero que vocês tenham compreendido e continuem firmes nos estudos. Boa sorte!